Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. E hoje é dia de meditarmos sobre a palavra de Deus, hoje é dia de devocional. E a devocional de hoje tem um título muito forte, é sobre liberdade. Deus tem libertação para a minha vida e para a sua hoje, graças a Deus. E para isso, mais uma vez eu vou utilizar o livro Pão Diário, uma bênção esse livro de devocional, muito inspirador, totalmente baseado na palavra de Deus. E por falar em base bíblica, nós vamos ler em Isaías. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Vamos ler dos versos 1 a 11 e também em Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Falamos sobre liberdade. Pois bem, diz assim a palavra de Deus. Isaías 40 tem um título e diz o seguinte: O Senhor vem. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois toda a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Glória a Deus. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Aleluia. Vamos agora para Romanos capítulo 8 e vamos ler os versos 1 e 2. Tem um título em Romanos capítulo 8 e diz assim, nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. E vamos ler, então, agora sim, o texto da nossa devocional. Estamos falando sobre liberdade. Você já imaginou sua vida sem caminhos? Olha que pergunta desafiadora. O que seria a sua vida se você tivesse apenas um único caminho a seguir? Mesmo que você tivesse a certeza absoluta que aquele caminho não é um caminho bom para você. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A capacidade de escolha, a capacidade de decisão. Você tem situações diante de si, você tem caminhos, opções na sua frente e você tem a capacidade, Deus nos deu esse presente, de decidir aquilo que é o melhor para nós. Por isso que olha só que interessante, numa primeira frase, tanta coisa Deus vai nos revelando, né? Por isso que a palavra do Senhor nos diz que Ele coloca diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Então Ele diz, escolha, pois, a vida, para que vivas. E aí esse é o principal motivo pelo qual Jesus veio, sem dúvida nenhuma. Ele é a vida e a vida em abundância. Então, como nós temos essa capacidade de escolha, Deus não nos obriga, Deus nos dá a oportunidade de seguir o caminho da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Então, que você seja, neste dia de hoje, a partir desse momento, livre para tomar sempre a melhor decisão para a sua vida. Escolha sempre aquilo que Deus quer que você escolha. Pastor, mas como é que eu vou fazer essas escolhas? Como é que eu vou saber o que é bom para mim? A primeira coisa que você precisa fazer é buscar a presença de Deus. Como que você vai fazer isso? Por meio da Bíblia.
Porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento da palavra, nós tomamos conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, o Espírito Santo ele começa a nos revelar qual é o propósito específico que Deus tem para mim e para você. E a partir do momento que nós entendemos esse propósito e nós colocamos em prática o propósito de Deus nas nossas vidas, não há como fazer escolhas erradas. E o interessante é que a partir do momento que nós estamos sempre caminhando no propósito, Deus é conosco em todos os momentos. E ainda que as coisas aparentemente pareçam não estar muito bem, Deus continua no controle, continua nos abençoando, nos fortalecendo para que nós possamos ser capazes de vencer os nossos desafios. Mas vamos continuar o texto aqui. Você já imaginou, vou ler novamente então para fazer mais sentido. Você já imaginou sua vida sem caminhos? Seria muito difícil, não é mesmo? No final do ano de 2008, diversas cidades de Santa Catarina ficaram alagadas e foi grande o número de desmoronamentos. Muitas pessoas ficaram isoladas e a esperança delas era que alguém novamente abrisse um caminho e viesse socorrê-las. Do contrário, teriam de enfrentar uma situação ainda mais difícil. É justamente isso que eu acabei de dizer. A partir do momento que a pessoa ela não sabe, ela não tem a presença do Espírito Santo nela, é mais difícil dela fazer boas escolhas para si mesma. A partir do momento que a pessoa não tem o conhecimento daquilo que Deus tem para ela, a partir do momento que ela não conhece a palavra, é muito mais fácil tomar decisões erradas do que decisões certas. Porque, afinal de contas, o pecado, querendo ou não, o pecado é gostoso. Veja bem, existe uma diferença entre ser gostoso e ser bom. O pecado é sempre muito ruim, mas ele tem uma aparência momentânea de ter um gosto bom, de ser gostoso, de ser prazeroso. E esse é o grande problema do pecado, essa é a grande armadilha que Satanás usa, é justamente o fato de trazer um prazer momentâneo para a vida da pessoa e assim ele consegue aprisionar a pessoa. Mas eu quero declarar como profeta e ministro da palavra do Senhor Jesus, quero declarar na sua vida a libertação de todo e qualquer problema, de todo e qualquer pecado pelo qual você esteja vivendo, que Deus possa trazer nesse momento para você a liberdade. Seja livre em Cristo Jesus. Convida o Espírito Santo para fazer habitação em você. Você é templo e morada do Espírito de Deus. E a partir do momento que você se torna templo e morada do Espírito Santo, o mal, as trevas, eles não têm mais poder sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. O povo de Judá também ficou isolado por um período e passou por uma experiência muito difícil, devido à sua desobediência. Deus permitiu que o exército da Babilônia invadisse Jerusalém e levasse boa parte de seus habitantes como prisioneiros de guerra. Eles tiveram de percorrer um longo trajeto, indo para longe de sua terra natal. O templo e a cidade de Jerusalém ficaram completamente destruídos. Estando na Babilônia, apesar da relativa liberdade, tinham muita vontade de voltar para casa, mas era impossível devido a diversas circunstâncias. E olha que interessante, aqui fala que o exército babilônico ele invadiu Jerusalém e levou boa parte dos seus habitantes como prisioneiros de guerra. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre liberdade, como que você pode se tornar livre nesses dias conturbados os quais estamos vivendo, os dias atuais. E muitas pessoas hoje em dia, elas são prisioneiras, ainda que elas não vejam grades na frente dos seus olhos, ainda que elas não percebam, elas se tornam prisioneiras, muitas vezes de diversas situações difíceis, obstáculos, elas se tornam presas, prisioneiras, escravas do seu trabalho. Muitas outras pessoas, elas se tornam escravas do próprio dinheiro, ou da ausência do dinheiro. As duas situações, sem a presença do Espírito Santo, aprisionam. A pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem a presença de Deus, ela se torna escrava do dinheiro. A pessoa que não tem dinheiro, e ainda que ela esteja na presença de Deus, essa é até uma situação pior. A pessoa que não tem dinheiro, ela tem sempre problemas com finanças, ela pode se tornar ainda mais escrava do dinheiro, porque afinal de contas, se ela não tem dinheiro, ela tem que trabalhar mais, muitas vezes não só para sustentar a si mesma, mas para sustentar a sua família. E isso começa a gerar um círculo vicioso na vida dessa pessoa. Ela se torna cada vez mais prisioneira
do problema chamado finanças. Portanto, se esse é o seu problema, receba a libertação hoje em nome de Jesus. Seja livre para prosperar na presença de Deus, lembrando sempre que foi o Senhor quem te trouxe essa liberdade. Em Cristo Jesus, nós somos livres de todas essas amarras. Mas existem pessoas também que são prisioneiras das drogas, prisioneiras de pessoas. Tem pessoas que aprisionam outras pessoas, que escravizam a outras pessoas. Mas como que isso funciona, pastor? Por exemplo, em relacionamentos, esses relacionamentos complicados, onde uma pessoa, sabendo da fragilidade da outra, sendo homem ou mulher, não importa, ele se aproveita dessa situação e faz da outra pessoa gato e sapato, faz marionete, brinca com os sentimentos dessas pessoas. Veja bem, meu irmão, se você, meu irmão ou minha irmã, se você é o tipo de pessoa que brinca com o sentimento das outras pessoas, você está fazendo algo que desagrada a Deus. Seja liberto desse tipo de atitude. Seja liberto e se torne um cristão verdadeiro. Se torne uma pessoa boa que ajuda outras pessoas a se tornarem livres das amarras que o inimigo colocou sobre a vida delas. E se por acaso você tem sentido a sua vida amarrada, se você por acaso está preso, prisioneiro de alguma pessoa, de alguém que está brincando com os seus sentimentos, que está brincando com as suas emoções, livre-se dessa pessoa, busque no Espírito de Deus, no Espírito Santo, as forças necessárias para que você se torne livre. Mas eu quero decretar sobre a sua vida que o tempo de liberdade chegou em nome de Jesus. Tem pessoas que, hoje em dia, olha só que interessante, contextualizando bem com o nosso momento, mas primeiro eu quero dizer que tanto internet quanto telefone celular, interessante isso também, né? O telefone, ele se transformou do telefone celular e se tornou móvel. A gente as pessoas eram capazes de levar o telefone para onde fosse necessário. O telefone é uma ferramenta extremamente importante para trabalho. Depois que o telefone se tornou móvel, então ele se tornou o telefone celular. O celular, ele se tornou no smartphone, e o smartphone hoje em dia é um computador. Então nós temos muita facilidade de acesso à internet, acesso às redes sociais, esses programas de aplicativos de mensagem instantânea. Tudo isso é bênção se você tiver o Espírito Santo para te guiar no uso desses aplicativos. Mas se você não tiver o controle, todos esses aplicativos, essas facilidades, todas esses aparelhos que a modernidade nos oferece, eles podem aprisionar pessoas. Existem muitos cristãos aprisionados hoje em dia na internet. Muito provavelmente você está assistindo esse vídeo no seu aparelho smartphone, seja Android, seja Apple. Então, muito cuidado com isso. Eu quero declarar sobre a sua vida a liberdade de Cristo Jesus também, para que você seja livre das redes sociais. Rede social, ela é, na verdade, um câncer para a sociedade. As pessoas dão muito mais atenção àquelas fotos, às imagens, né, que as redes sociais mostram da vida das outras pessoas, porque ninguém coloca nas redes sociais os problemas, ninguém coloca as dificuldades, os desafios. Todo mundo coloca imagens maravilhosas, como se ninguém tivesse problemas para superar. Aquilo tudo que você vê nas redes sociais é mentira. É mentira. A verdade é isso que eu e você vivemos todos os dias. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida a libertação das redes sociais, do smartphone e dos grupos de conversas e mensagens instantâneas. É tão interessante esse negócio de mensagens, né? WhatsApp, o que mais? Messenger e aplicativos parecidos com esse, Telegram. E muitas pessoas hoje em dia, elas dão muito mais atenção para as pessoas que estão longe, às vezes pessoas que estão do outro lado da cidade, em outra cidade, em outro estado, em outro país, do que para a pessoa que está do lado dela. Às vezes, a esposa está conversando com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo e deixa de dar atenção para o marido ou para o filho que está do lado. E mesmo assim, as pessoas não conseguem tirar essas amarras, elas não conseguem tirar essas escamas dos olhos. Eu quero declarar sobre a sua vida a liberdade, libertação em nome de Jesus, de todas essas prisões que as facilidades do mundo moderno, elas impõem sobre as pessoas. Seja livre do celular, do smartphone, dos grupos de mensagens instantâneas, seja livre das redes sociais, em nome de Jesus. Que tudo isso seja para ser bênção na sua vida e não maldição. E o texto continua. O texto de hoje, que fala sobre a prisão de Israel pelos babilônios, o texto de hoje é uma profecia sobre o fim do exílio.
Deus volta a trazer consolo para o seu povo. O vídeo de hoje é uma profecia sobre o fim do seu exílio, independentemente do seu problema, da sua amarra, da sua escravidão. Seja pelo pecado, seja por todos esses problemas que nós relatamos aqui agora, nesse vídeo, as redes sociais, seja droga, seja prisão emocional, você é livre, você está livre do exílio. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eles deveriam começar os preparativos para voltar a Jerusalém, endireitando o caminho para Deus. Olha que aqui há uma palavra-chave, endireitar o seu caminho para Deus. Isso é essencial para que você possa, de fato, viver a liberdade de Jesus Cristo na sua vida na plenitude. Então, muita atenção com relação a isso. Você precisa endireitar os seus caminhos ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, com força, com vontade verdadeira, Ele se revela a nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então busca a Deus, porque somente Deus pode de fato te libertar, trazer liberdade para a sua vida, em todas as áreas da sua vida, para que você possa viver uma vida plena na presença do Espírito Santo. Mas para isso é preciso buscar a presença de Deus. Isso é essencial. Amém? Podiam ter esperança, pois o Senhor restauraria Judá, e assim aconteceu. Então tenha esperança, tenha não só esperança, mas tenha certeza da restauração na sua vida também. Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus forte e Ele é inigualável em todos os seus caminhos e em todas as suas vontades e propósitos. Receba em nome de Jesus. Se olharmos para a palavra de Deus, nos é revelado que nós também somos prisioneiros. E como somos prisioneiros, né? Falei tanta coisa que nos aprisiona e tantas outras há ainda que nos aprisionam nos dias de hoje. Não de guerra, mas daquilo que desagrada a Deus, como diz Paulo. Sou prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Contudo, também somos convidados a enxergar o caminho da liberdade já preparado por Deus. Esse caminho encontramos em Jesus Cristo, aleluia. Jesus é o único que pode nos libertar de todas essas amarras. Tem muitas pessoas que estão presas em situações muito tristes, muito degradantes, como, por exemplo, casais que traem o seu cônjuge. O pecado do adultério é uma escravidão tremenda e tem pessoas que são viciadas no adultério. Assim que elas conseguem, entre aspas, terminar um adultério, elas já se encontram completamente ansiosas para encontrar outra pessoa para continuar esse ciclo vicioso de traição. Enquanto isso, a pessoa amada, a pessoa com quem se casou, ela é enganada, covardemente enganada. O pecado do adultério é um pecado covarde, onde uma pessoa, e é claro, o adúltero, ele é uma pessoa egoísta que simplesmente se preocupa com o seu próprio prazer, ele se preocupa com prazer momentâneo e a outra pessoa, ela é simplesmente enganada e muitas vezes passa uma vida inteira sendo enganada. Isso é um pecado muito covarde. E se você está em adultério, eu quero declarar sobre a sua vida que esse pecado ele cai também da sua vida em o nome do Senhor Jesus. Esse pecado não te prende mais em nome de Jesus. Repita, esse pecado do adultério não me prende mais em nome de Jesus. Seja livre do pecado, da amarra, da escravidão do adultério em nome de Jesus. Procure o seu marido, procure a sua esposa, se reconcilie com ele e honre o casamento que Deus te deu. Honre o esposo ou a esposa que Deus te deu. Honre seus filhos, honre a sua casa, porque Deus vai te abençoar grandemente quando você honrar a sua família, a família que Deus te deu. Amém? Esse caminho encontramos em Jesus Cristo, o caminho de libertação. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Não há mais motivos para continuar prisioneiro do mal, em nenhuma de suas espécies. Em Jesus, você é livre para sempre. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Receba essa palavra em nome de Jesus. E se você gostou dessa devocional de hoje, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe comentários o que você achou desse vídeo de hoje e faça sugestões para os próximos vídeos. Vou ficar muito feliz em interagir com você. E claro, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Tenho certeza que esse vídeo pode trazer libertação para muitas pessoas. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.